Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quarta-feira, dia 20 de agosto. Dia 20 de agosto do ano 2025. Agradecidos ao Senhor Deus Todo-Poderoso por mais este dia de vida que Ele está nos dando no dia de hoje. Agradecidos ao Senhor pelo descanso, agradecidos ao Senhor pela chuva, mesmo que esteja frio, ventoso, devemos de agradecer ao Senhor, porque absolutamente nada escapa à vontade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus declara que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para aqueles que acreditam no Senhor, para aqueles que caminham com o Senhor, para aqueles que têm se consagrado ao Senhor. Tenha certeza de que todas as coisas cooperam para o seu bem. Isto é o que nos diz a palavra do Senhor. Todo cristão deve conhecer a palavra de Deus. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer. Todo cristão deve de conhecer a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, pois é através da palavra de Deus, por exemplo, que nós vamos entender, compreender, aprender, ficar sabendo de que a oração é a maior arma que um cristão tem nas suas mãos. A oração é a maior arma que um filho de Deus, que um discípulo de Cristo, que um seguidor do Senhor tem para utilizar. É o elo entre nós e Deus. É o meio de comunicação, minha irmã Maria. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã de quarta-feira. Um grande abraço para toda a família, esposo, filhos. Que Deus venha abençoá-los poderosamente nesta manhã de quarta-feira. Pois bem, é o meio que nós temos para nos comunicar com o Senhor. O próprio Senhor Jesus insistiu muito na oração. O Senhor Jesus tinha uma vida de oração. Ele estava constantemente falando com o Pai, já seja nos montes, frente ao sepulcro. Ele sempre estava em oração, clamando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque é necessário a oração? Primeiro, para nós fortalecer, para nós ter esse contato diário com Deus, de nós poder conversar com o Senhor. Imagina aquela pessoa que mora em frente, ao lado, nos fundos da sua casa, e você nunca conversou com ela. Você não a conhece. Você não deu o primeiro passo de aproximar-se, de ir ali a ter essa comunicação com a pessoa. Nós lembramos quando chegamos na cidade de Cacequi, no 2008. 2008, chegamos na cidade de Cacequi. Não sei se foi no mesmo dia, ou no outro dia, ou aí nesses dias, nós recebemos visita em casa. Creio que a nossa irmã Maria foi uma delas, junto com a sua irmã, que já não está entre nós, que partiu com o Senhor, a sua irmã Nica. Chegaram para nos cumprimentar, para nós conhecer. Através de quê? Através da conversa, através da comunicação. Essa é a palavra exata. Então nós devemos de ter uma comunicação diária com Deus, uma conversa diária com o Senhor.
A palavra de Deus nos fala, dizendo lá em Tessalonicenses, que é para orar sem cessar, sem parar de orar. Nós podemos estar fazendo alguma coisa e estar orando, poder estar conectados sempre com o Senhor. Nós necessitamos ter essa comunicação para poder conhecer a Deus, mas também devemos de conhecer a sua palavra, para conhecer os benefícios que nós temos, as armas que nós temos para poder enfrentar ao maligno. Isso é outra coisa que nós devemos de entender. E no dia de hoje, vamos orar, vamos falar de uma congregação, de uma igreja, de uma célula, de um GC, enfim, como você queira chamá-lo, de um culto familiar, de uma casa de paz, uma casa de bênção, porque ali tinha pessoas que oravam, que se reuniam para ouvirem a palavra de Deus. Vamos ao livro de Atos, capítulo número 12, onde a palavra de Deus nos vai dizer: naquele tempo, o rei Herodes, que tinha por sobrenome Agripa, prendeu alguns da igreja para maltratá-los. Tem vários Herodes do Novo Testamento. Acredita-se que Herodes não era um nome, e sim um título para aquelas pessoas. Matando a espada a Tiago, irmão de João. Ao ver que isso agradara aos judeus, também prendeu a Simão Cefas. E isto sucedeu nos dias dos pães sem levedura. Perseguição contra a igreja do Senhor. Uma perseguição feroz, uma perseguição persistente. Bom dia, bom dia, bom dia, Rúbia, na cidade de São Francisco de Assis, que Deus abençoe poderosamente sua vida. Hoje madrugou nossa irmã Rúbia. Deve ser o tempo, a chuva, o vento, que deixou ela bem impaciente e levantou cedo desta manhã. Que Deus venha abençoá-la, que Deus venha guardar a sua casa, sua família. Um grande abraço para seu pai, nosso irmão Delossi, que Deus o abençoe. E que fez com Pedro? E prendendo-o, o pôs na prisão, entregando-o a 16 soldados. Entregou a Pedro para 16 soldados. Qual era o medo? Qual era o temor? Por que razão 16 soldados para vigiarem, para guardarem a Pedro? Bom dia, nossa irmã Mari, na cidade de Taquarembó, República Oriental do Uruguai. Fazia dias que não estava conosco. Um grande abraço para a nossa irmã, que Deus abençoe sua casa, sua família, seu esposo, filhos. As bênçãos de Deus estejam sobre suas vidas. E aquilo agradou ao povo. E ele entregou então a 16 soldados para que o guardasse, para entregá-lo ao povo judeu depois da Páscoa. Qual seria o destino de Pedro depois da Páscoa? Certamente, ele seria julgado por um tribunal falso, fajuto, onde o acusariam facilmente, e assim como Estevão, ou assim como Tiago, ele também seria morto. Essa era a ideia, esse era o propósito do rei Herodes, Agripa, assim como também dos judeus, aqueles que se levantavam contra o evangelho do Senhor, aqueles que diziam acreditar em Deus, mas perseguiam aos filhos de Deus. Então, como você pode entender isto? No dia de hoje tem pessoas que dizem acreditar em Deus. Porém,
somos da igreja, somos dos pastores, somos dos nossos irmãos, se utilizam muitas vezes da inocência dos cristãos para alcançarem os seus mais oscuros propósitos. Bom dia, damos à pastora Marta, que já está aqui conosco nesta manhã, tomando o seu chimarrão. E Pedro foi prendido. E enquanto Simão era mantido na prisão, veja bem o que vai dizer a palavra de Deus no versículo número 5 do capítulo número 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto Simão era mantido na prisão, a congregação intercedia permanentemente por ele perante Deus. Que diz a congregação? Em outras traduções diz a igreja intercedia. O certo é que eles estavam numa casa. Certo é que eles estavam reunidos numa casa, orando, buscando a presença do Senhor, intercedendo por Pedro. O que é ser um intercessor? É se colocar no lugar da pessoa. É orar por aquela pessoa como se nós estivéssemos orando por nós mesmos. É clamar por aquela pessoa como se nós estivéssemos clamando por nós mesmos. Estamos orando por ela. Estamos clamando. A igreja estava pedindo por Pedro, que estava encarcerado. Não deve ser muito difícil imaginar o que a igreja estava pedindo para o Senhor: que tirasse Pedro da prisão, que o salvasse da morte, que Deus agisse de alguma maneira. Ali tinha um povo que estava orando pelo seu pastor, que neste caso era Pedro. Quantas vezes você tem orado pelo seu pastor? Talvez o seu pastor não está num cárcere, talvez ele não está preso, mas ele sim pode estar passando por luta, ele está passando por dificuldades e você não sabe. Não sabe. Ele está todo sorridente detrás do púlpito, mas você não sabe como está a sua alma, como está o seu coração. Muitas vezes todo quebrado, mas transmitindo a palavra de Deus para o povo, transmitindo uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E sucedeu naquela mesma noite, quase ao amanhecer, quando iam entregá-lo, enquanto Simão dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e outros guardando as portas da prisão. Tinha dois soldados guardando a Pedro e ele estava acorrentado. Ele estava acorrentado. Mas quem estava fazendo Pedro? Dormindo. A confiança no Senhor. Sabe que a palavra de Deus diz que se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor também. Então nós não temos absolutamente nada a perder. Um filho de Deus tem somente a ganhar. Aquilo que para alguns parece ser perda, para nós é ganância. Somente temos a ganhar. E ainda, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ele estava ali guardando também os outros soldados às portas da prisão. Agora, vem se apresentar em cima dele um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz em todo o edifício. E o anjo tocou em Simão em seu lado, e o despertou, dizendo-lhe: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos. O poder da oração. O poder da oração. A oração vai libertar pessoas
que estão aprisionadas nos seus próprios conflitos emocionais, que estão encerrados dentro de uma caverna, de uma prisão, da ansiedade, da depressão, da angústia, da enfermidade, da miséria, e não sabem o que fazer. Estão aprisionados, estão com correntes. Agora, quando a igreja se dispôs a orar, a buscar, vai existir libertação. Correntes vão cair por terra. Imagine se aqui mesmo, onde nós estamos, aqui na cidade de Caciqui, a igreja de Caciqui, eu não estou falando de denominação, estou falando da igreja de Caciqui, formada por homens e mulheres santificados pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Homens e mulheres que tenham vida com Deus, porque dentro da igreja tem de tudo. E ali tem pessoas que ainda não se converteram, que estão congregando por hábito, por costume, ou porque necessitam de alguma coisa, mas não porque realmente estejam convertidos. Então, aqueles que realmente têm vida com Deus, que estão convertidos na igreja do Senhor, se reunir por em cima de placas religiosas e ali orar ao Senhor. Você duvida de que possa haver uma transformação nesta cidade? Ou na cidade de Taquarembó? Ou na cidade de São Francisco? Se a igreja utilizar as armas que tem para a batalha. Mas o que acontece hoje na igreja? Alguns se dedicam a visitarem membros de outras igrejas, se dedicam a convidá-los para que vajam fazerem uma visita, porque é bom de vez em quando fazer uma visita. Está pescando em aquário alheio. Então, se a igreja deixasse essas picuinhas de lado e se posicionasse como a verdadeira noiva do Cordeiro nesta cidade, coisas iriam acontecer. Transformação aconteceria na cidade, nas nações, no mundo. Seria impactado pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este anjo vai então dizer para Pedro: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos. Depois o anjo lhe disse: cinge teus lombos e calça tuas sandálias. Assim o fez, e ele disse novamente: cobre-te com teu manto e segue-me. Saindo ele o seguia, sem saber o que sucedia mediante. O anjo era verdade, pois ele supunha que estava tendo uma visão. Quando passou a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, a qual se abriu para eles por si mesma. E quando saíram, havendo passado uma rua, o anjo se apartou dele. Até esse momento, o anjo do Senhor esteve junto com Pedro. Até determinado momento, o Senhor vai te socorrer e vai te ajudar. Mas logo, passado o perigo, passado a situação adversa, é por a nossa conta. Agora somos nós que decidimos o que fazer. Agora somos nós que decidimos receber ou não receber aquilo que Deus nos entregou nas nossas mãos. Agora somos nós que decidimos colocar em prática os dons, os talentos que Deus nos deu ou não. Agora somos nós que decidimos viver
ou não uma vida de santidade. Deus já fez absolutamente tudo por nós, pois ele entregou o seu Filho para que morresse na cruz, para que eu e você viéssemos ser herdeiros da vida eterna. Que pela graça do Senhor nós venhamos ser salvos, não por obra para que ninguém se glorie, mas sim pela graça do Senhor. É uma dádiva, é um presente imerecido de Deus. Agora, o que estamos fazendo com a salvação? O que estamos fazendo com aquilo que Deus nos entregou? Então Simão compreendeu e disse: agora sei que o Senhor verdadeiramente enviou o seu anjo e me livrou da mão do rei Herodes e do que os judeus maquinavam contra mim. Que maquinavam contra ele? É simples, era matar. E havendo entendido isto, foi à casa de Maria, a mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, pois ali estavam reunidos muitos irmãos, fazendo o quê? Orando. Estavam na casa da mãe de João, chamado Marcos. Esta mulher Maria, ela tinha aberto as portas da sua casa, para que ali se reunisse um povo. Veja a importância de abrir as portas da nossa casa ao serviço do Rei dos Reis. Aquela casa, aquela residência, estava abrigando a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sua casa pode transformar-se também num ambiente de glória, onde homens e mulheres possam reunir-se durante um tempo para orarem juntos, para buscarem a presença do Senhor, para estar debaixo da poderosa mão do Senhor Deus Todo-Poderoso. Sua casa vai se transformar num ambiente de glória. A presença de Deus vai estar ali dentro. Mas muitas vezes fechamos as portas dos nossos lares para o reino de Deus. Isso é uma realidade que acontece e acontece muito. Porque temos medo de que sujem, porque temos medo de que utilizem o nosso banheiro, porque temos medo disto, porque temos medo daquilo. E não abrimos as portas dos nossos lares para o reino de Deus. Tenha uma experiência de começar no seu lar, na sua casa, uma reunião de oração. Convide seus vizinhos, convide seus amigos, cante o louvor, ore por eles, transforme o seu lar num ambiente de glória. É isso que nós necessitamos nestes dias de hoje. Que a palavra de Deus seja conhecida na cidade onde estamos. Que nós possamos ser agentes de milagres. Que possamos ser propagadores do Evangelho. Que coloquemos tudo aquilo que nós temos à disposição do reino de Deus para levar este Evangelho até os confins do mundo. E Pedro chega à casa de Maria, a mãe de João, conhecido como Marcos. Ali estavam orando, ali estavam clamando, ali estavam buscando, ali estavam intercedendo por Pedro. Quantas vezes recebemos aqui pedidos de oração por pessoas que muitas vezes nem sequer as conhecemos, e recebemos esses pedidos de oração e pedimos por essas pessoas. Daniel, lá na cidade de Artigas, Jorge, Daniel, que Deus abençoe poderosamente tua vida nesta manhã, a tua família. Um grande abraço para ti, para a Mônica, para toda a família. Quantas vezes recebemos pedidos de oração e intercedemos por essas pessoas?
Não sabemos porque não conhecemos, ou porque não temos contato, são de outras nações, de outras cidades. E oramos por elas. Oramos. Agora, que tal você fazer da sua casa essa casa de oração? De levar alguns irmãos, convidar, vamos em casa, vamos orar juntos, vamos clamar por esta cidade, vamos clamar pelas famílias, vamos orar por aqueles que estão acorrentados, vamos orar por aqueles que estão atribulados. E Pedro, ele vai bater na porta do pátio, ele entra pelos fundos, e uma criada, cujo nome era Rode, saiu para lhe atender. E reconhecendo a voz de Simão, por causa da alegria, não abriu a porta, mas voltou rapidamente e lhes disse: eis que Simão está junto à porta do pátio. Eles lhe disseram: está muito turbado, mas ela afirmava o que assim era. Então eles lhe disseram: talvez seja o seu anjo. Mas Simão batia na porta, e quando eles saíram, ouviram e admiraram-se. Então lhes deu sinais com a mão para que ficassem em silêncio. E entrou-lhes, narrou o que lhe havia acontecido na prisão e lhes disse: contai a Tiago e aos irmãos estas coisas. Então ele saiu e partiu para outro lugar. Quando amanheceu, houve um grande alvoroço entre os soldados acerca do que sucedera a Simão. E Herodes, depois de buscá-lo e não encontrar, sentenciou os guardas e deu ordens de que os matassem. E Simão saiu da Judeia e permaneceu em Cesareia. Esta é a história da prisão de Simão. Aprendemos, sim, muitas coisas aqui, entre elas, no poder da oração. E crer que aquilo que nós pedimos, vamos receber. O povo que estava ali reunido, isto não podemos deixar de falar, eles estavam orando por Simão, estavam orando por Pedro, estavam pedindo por ele. Mas quando essa menina chamada Rhodes veio e disse: ele está batendo na porta, ela veio com alegria, com felicidade, não abriu a porta. O primeiro que ela fez foi ir contar a novidade. Aquelas pessoas que estavam orando por Pedro, agora estavam duvidando de que Pedro estava ali. Às vezes não recebemos as respostas, porque lá no fundo do nosso coração, nós temos nós resinados no fracasso, temos nós resinados no fracasso. Nós resignamos a uma situação, ou nós acomodamos numa situação. Não interessa qual seja a situação por a qual você esteja passando. Por aí estamos falando com alguém que está quase desesperado nesta manhã. Clame ao Senhor. Faça da sua casa um ambiente de glória. Comece a orar dentro do seu lar. Comece a orar por os seus familiares. Comece a orar pelo seu negócio. Comece a orar pelos seus filhos, pela sua família. Reúna a família. Reúna amigos, reúna irmãos para orarem juntos aí dentro da sua casa. Transforme sua casa numa porta ao céu. Transforme a sua casa nesse ambiente de glória que você está necessitando viver. E Deus vai agir poderosamente sobre sua vida. Deixe de ser religioso, deixe a religião de lado. E seja um verdadeiro discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse lá em João capítulo 16: pedi e se os dará. Até agora nada pediste. Até agora nada pediste, porque sempre dependemos de oração dos outros. Levante um altar de oração no seu lar. Hoje, neste dia, convide
irmãos da sua confiança que possam estar orando com você. Tenha uma hora de louvor, de oração na sua casa, uma vez por semana, ou sequer, faça toda uma semana, mas tenha esse ambiente de glória na sua casa, para que correntes venham caírem por terra, para que prisões venham serem abertas, para que portas de ferro que você tem batido tanto, e elas não têm sido abertas, possam abrir-se. Acabamos de ler na palavra de Deus que quando Pedro chegou com o anjo frente à porta do ferro que o levava para a liberdade, a porta se abriu sozinha. Tem uma porta que vai ser aberta para você, a porta da sua liberdade emocional, financeira, em tudo da sua vida vai ser liberado se você decidir fazer da sua vida, da sua casa, um ambiente de glória. Pai amado e Deus do céu, nesta manhã, Senhor, eu quero louvar-te, quero exaltar o teu nome, glorificar-te, ó Pai. Senhor, nesta manhã quero interceder, ó Deus, por aqueles que estão com sérias dificuldades, sérios problemas, Senhor, compromissos, Senhor Deus, que não podem dar em conta. Senhor, pessoas com causas na justiça, meu Deus, com enfermidades, Senhor, com problemas familiares, pai com filho, filho com a mãe, problemas conjugais. Oh Deus, que tudo isto venha cair por terra, meu Pai. Que tu venha, Senhor Deus Todo-Poderoso, glorificar o teu nome sobre essas pessoas que estão orando a ti, que estão pedindo, meu Deus, neste momento, para que Deus venha agir nas suas vidas, para que essas portas de ferro que estão trancadas, que estão com guardas, elas venham serem abertas, meu Pai, e que possam saírem para uma liberdade espiritual que nunca antes experimentaram nas suas vidas. Meu Deus e meu Pai, que a tua paz, que o teu amor, que a tua misericórdia esteja sobre esses lares, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Que nesta noite você possa estar junto conosco. Quando sejam 20 e 30 horas, estaremos novamente aqui com a nossa transmissão em espanhol. Esperamos você para que juntos possamos compartilhar uma palavra de Deus e logo orar ao Senhor. E não esqueça, faça da sua casa um ambiente de glória. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.